Salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o Vasco se representou e vamos ter grandes mudanças aí no time titular do Vasco, hein? Vamos falar dessas mudanças aí que o Zé Ricardo promoveu no time. Também vamos falar aí da busca por jogadores sul-americanos. A 777 Partners está monitorando o mercado aí e com certeza deve reforçar a equipe agora no meio do ano. E nomes aí de jogadores argentinos e uruguaios começam aí a ser especulados no Vasco. Vamos falar tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as novidades, notícias e sempre aí ficar por dentro do que está acontecendo lá no nosso Vasco. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco se prepara para a partida aí de quinta-feira contra o Grêmio em São Januário. Os jogadores do Vasco que ganharam folga aí nesse final de semana após a boa vitória frente ao Brusque por 2-0. O Vasco se representou hoje e o Zé Ricardo promoveu algumas mudanças aí no time titular do Vasco, né? Extremamente questionado, o atacante e centroavante Raniel foi sacado do time. De acordo com o Globoesporte.com, hoje o Zé Ricardo treinou com o Getúlio como titular, né? O próprio jogador deu uma entrevista coletiva hoje falando a respeito aí da briga por essa posição com o Raniel. Ele disse que não existe nenhuma disputa, que trata isso com naturalidade, que tem aí uma boa amizade com o Raniel. Essa luta aí por uma posição no time titular ele entende como sadia, né? E agora o jogador finalmente vai ter a sua oportunidade no time titular. Não é um cracaço de bola, pelo contrário, né? Muitos criticam aí até a contratação do Getúlio, mas hoje ele vem pedindo passagem no lugar do Raniel, porque não temos outro centroavante aí à altura desses jogadores, né? O Vasco não contratou bem no mercado um camisa 9, né? E também o seu reserva, o próprio Getúlio, não agradou tanto assim o torcedor, mas é o que temos, né? Infelizmente a contratação aí do Zé Santos, que alguns dizem que foi a 777 Partners que teria indicado a contratação desse atacante que veio do Marcílio Dias, ele não se encaixou no time do Zé Ricardo. O Zé Ricardo não teria pedido essa contratação, teria sido o scout da 777 Partners que teria indicado esse jogador ao Vasco. O Vasco foi e contratou ele e somente atuou no segundo tempo da partida que o Vasco empatou com a Chapecoense fora de casa, né? Depois disso ele sequer foi relacionado, não vem jogando aí nas partidas e o torcedor vascaíno fica se perguntando por que foi contratado, né? E agora só temos aí a disposição realmente do Zé Ricardo, o atacante Raniel e também aí o jogador Getúlio, né? Eu optaria em colocar o Figueiredo como centroavante e deixaria o Carlos Palácio no time titular, né? O Carlos Palácio também foi outra alteração, ele perdeu a vaga no time titular e o Figueiredo está de volta aí à equipe principal do Vasco, né? O provável time do Vasco que entrará em campo para jogar contra o Grêmio aí em São Januário na próxima quinta-feira deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, Gabriel Dias de volta à lateral direita, depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, garantido aí na posição. A zaga com o Juan Quinteiro também aí, Anderson Conceição, a lateral esquerda com Edmar. No meio campo, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê e o ataque com Figueiredo, Gabriel Peck e também o Getúlio. Esse será o provável Vasco, o possível Vasco que entrará em campo para tentar vencer o Grêmio e conseguir esses 3 pontos. Vale lembrar que o adversário do Vasco, o Grêmio, está na 5ª colocação com 13 pontos. Em caso de vitória do Grêmio, o Vasco não deixará aí o G4. O Vasco está hoje a 4 pontos do 5º colocado, que é o nosso próprio adversário, né? Vale lembrar também que o Grêmio está numa péssima fase. Já não ganha 4 jogos dentro da Série B e o Vasco tem que talvez utilizar esse fator aí. O Grêmio não está tão bem dentro da competição ao seu favor, né? Vai ter a torcida vascaína, todos os ingressos esgotados e com certeza o torcedor espera mais uma vitória, mais uma boa vitória do Vasco. O Vasco que já venceu o Bahia, que é um dos adversários aí que busca por esse título aí e também o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e venceu a última partida em São Januário, o Brusque, né? Precisa conseguir mais uma boa sequência de vitórias, como eu venho falando nos vídeos. O Vasco vai ter aí uma sequência pesada na Série B, Grêmio, Náutico fora de casa e o Cruzeiro novamente em São Januário. Esses 3 adversários, o Vasco conseguir passar por esses 3 adversários, vencer os 3 jogos, obviamente será candidatíssimo ao título da Série B e, bem lógico, voltar à primeira divisão. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da volta do Getúlio ao time titular do Vasco, também do Figueiredo, o Carlos Palácio, perdendo aí a vaga no time e voltando para o banco de reservas. Ele que não rendeu muito bem jogando na ponta direita no último jogo contra o Brusque, acabou sendo substituído assim que voltou do intervalo, né, nos minutos iniciais ali do segundo tempo, ele acabou deixando o campo.
Bom, pessoal, agora vamos falar aí do mercado da bola do Vasco, né? O Vasco segue monitorando o mercado, né? Aguarda também aí a solução para a SAF, né? A venda do Vasco deve ser concretizada antes de julho, né? Há informações que a GE do Vasco, que será a votação final do sócio-torcedor, está marcada aí para o final de junho, que provavelmente já no início de julho os norte-americanos já estarão no comando do Vasco. O torcedor espera que eles já estejam aí com alguns nomes já de jogadores meio engatilhados, já contratados talvez, né? Para reforçar o Vasco durante essa Série B do Campeonato Brasileiro. Reforços são extremamente necessários. A gente espera a contratação de mais um meio de criação, um atacante centroavante, que é muito importante a contratação de um camisa 9 que faz gol, né, no Vasco, né, cara? O Vasco precisa desse centroavante. Também precisa, na minha opinião, de mais um primeiro volante. Só o Yuri Lara, quando ele não tiver condição de jogo ou tiver suspenso, o Vasco não tem um substituto à altura dele, né, cara? A gente viu naquele jogo contra o Guarani que o Juninho entrou muito mal. O meio campo do Vasco não se encontrou com o Andrei Santos, com o Juninho e também com o Bruno Nazário, e por isso precisa reforçar esse setor aí de marcação no meio campo e também na criação, porque o Nenê vai fazer 41 anos, precisa de mais um meio de criação, porque o Bruno Nazário e o Isaac, se juntar os dois, não dá um jogador mais ou menos, né, cara? Dois jogadores fraquíssimos que nem deveriam estar no Vasco. O Vasco precisa, sim, ir atrás desses jogadores. E o Raniel, que é o centroavante do Vasco, camisa 9, não tem nem o que falar, né, cara? Fez uns golzinhos ali pra enganar o torcedor no Campeonato Carioca, né? Negócio de dinossauro, mas não adiantou de nada. Na Série B, ele fez uns gols ali nas primeiras rodadas e desapareceu. Vem jogando mal a cada jogo e por isso que a gente falou aqui que ele perdeu a vaga no time titular até o momento. O Getúlio treinando aí como titular da equipe. E a 777 Partners, com o seu scout e também o scout do Vasco, está garimpando aí o mercado sul-americano. Mais cedo a gente falou aí de dois jogadores uruguaios, né, que o Vasco foi analisar de perto esses jogadores. O scout do Vasco foi assistir eles em ação. Então aí os zagueiros aí, Nicolás Marichal, zagueiro aí de 21 anos, que nessa temporada fez 19 jogos com a camisa do Nacional do Uruguai. 6 desses jogos aí foram na Copa Libertadores da América. O jogador não fez nenhum gol nessa temporada, né? Também tem um desconto por ser zagueiro, né? Já o atacante aí, Franco Fagundes, que também vem sendo especulado no Vasco, Uruguai, também de 21 anos, fez na atual temporada 13 jogos e marcou 3 gols, né? Sendo os 3 gols dele marcados no Campeonato Uruguaio. E não balançou as redes na Copa Libertadores, né? Jogadores muito jovens, né? Semana passada a gente trouxe também informações que o Vasco estava analisando a contratação do Leandro Godoy. O presidente do Racing, clube que detém os direitos do atacante argentino, desmentiu, disse que não tinha chegado nenhuma proposta do Vasco para contratar esse jogador e que possivelmente o Vasco só está analisando aí se vai agradar ou não lá os diretores do Vasco que estão acompanhando lá esses jogadores, né? Pode ser que nenhum deles seja contratado ou talvez que pelo menos um deles venha para o Vasco, né? Já que aí o Franco Fagundes e também aí o Leandro Godoy disputam a mesma posição em caso de contratação para o Vasco, né? Ambos são centroavantes e eu acredito que o Vasco não vai contratar os dois, não vai contratar dois centroavantes, porque senão vai ficar com o elenco muito inchado, né? Como eu disse, um centroavante tem que chegar para ser titular da equipe, porque é extremamente necessário a contratação de um camisa 9. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da 777 Partners está analisando o mercado sul-americano e de acordo com as informações, eles querem sim trazer reforço já agora para julho para reforçar a equipe do Vasco, né? E a prioridade parece que vem sendo jogadores jovens. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, forte abraço, ótima semana, é nóis.